Boa noite. Polícia prende suspeito de matar ex-mulher na Ilha de Deus. Ele segurava filho no colo quando cometeu o crime. Em Olinda, a audiência discute políticas públicas voltadas para mulheres. Cidade teve mais de 500 vítimas de violência este ano. Polícia Civil apreende documentos e materiais em operação que investiga a chacina de Camaragibe. E Justiça manda soltar suspeitos. Produtores de cana-de-açúcar discutem no Recife sobre o uso de novas tecnologias e produção de energia sustentável. E o tempo nos próximos 3 meses. A PAC prevê chuva dentro ou abaixo da média e mais calor em todas as regiões do estado. Dezessete mulheres foram vítimas de feminicídio em Pernambuco nos 2 primeiros meses deste ano. Hoje, um evento reuniu jovens em Olinda para quebrar os ciclos de violência por meio da educação. Olhos e ouvidos atentos para acompanhar as ações e palestras sobre o combate à violência contra a mulher. O encontro é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Olinda e o Ministério Público de Pernambuco. O auditório da Uninassal, no bairro de Casa Caiada, recebeu cerca de 150 estudantes da Rede Municipal de Ensino. Um momento de reflexão sobre a violência de gênero. Todas as meninas deveriam saber pelo menos umas 3 violências sobre isso e muitas não sabem nenhuma. E isso é muito, muito importante, porque vai aprendendo mais um pouco sobre isso. Algumas sofrem violência sem saber que é violência. Geralmente é um assunto que, não, deixar pra lá, não é tão importante. Sendo que é importante sim para a sociedade, porque a gente vê, quando a gente sai numa rua, a gente não sabe se a gente vai voltar para casa. Muita gente se cala por medo do que as pessoas vão dizer. Ela tá mentindo, não é verdade. Sendo que muitas vezes é verdade. São as pessoas que têm essa mente machista que não querem ver. Alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental acompanharam a palestra. Muitos deles descobriram hoje que, além da agressão física, a mulher pode ser vítima de outros tipos de violência, como sexual e psicológica. Homens, muito maus, que fazem violência com as mulheres, não física também, mas verbalmente, falando sobre várias coisas ruins com elas. Esse professor acredita que iniciativas como essa são capazes de formar o caráter de meninos e meninas. Através desse movimento, desse projeto, nós estamos fazendo com que os nossos estudantes se tornem cidadãos de bem, para que eles possam, assim, através desse movimento, levar para suas casas, para sua família, a comunidade escolar, a importância de trabalhar o combate contra a violência em relação às mulheres. Então é muito importante isso nas escolas. A Delegacia da Mulher também participou da palestra, dando orientações para os adolescentes saberem identificar e denunciar situações de violência dentro da própria família. As mulheres são vítimas, mas os filhos que veem toda a violência, às vezes durante toda uma vida, então daí a importância de um evento desses. A criança ou a adolescente, ela chega a um ponto em que ela não aguenta mais sofrer a violência, às vezes desde 4, 5 anos de idade, e quando chega a adolescência, essa coisa explode e ela tem que falar para alguém. Durante a palestra também foi divulgado o programa municipal Maria da Penha Vai Escola, com o intuito de levar informações sobre essa lei e prevenir esse tipo de violência. Vai ser uma ação em parceria com a Secretaria da Mulher, Secretaria de Educação, Delegacia da Mulher, Patrulha Maria da Penha, que vai ser lançada dia 3 de abril, a Patrulha Municipal Maria da Penha, também com o Centro de Referência Márcia Dangremont. Todos esses atores do município vão estar fazendo eventos nas escolas. Vai ter um cronograma todo alinhado, já está sendo tratado com a Secretaria da Educação, alinhado dentro da programação escolar, o ano todo em todas as escolas. Na sala de aula e no Legislativo. A violência contra a mulher também foi pauta de uma audiência pública na Câmara Municipal de Olinda. A escuta à população foi convocada pela vereadora Eugênia Lima, do PT. A galeria deu espaço a um público composto em maior parte por mulheres.
Muitas levaram cartazes com as principais reivindicações. Foi um produto também da reivindicação das mulheres, né, da gente fazer uma audiência pública, chamar o governo, chamar as autoridades para a gente entender, né, como essas políticas públicas são efetivadas na cidade de Olinda. No dia 24 do mês passado, uma mulher foi assassinada dentro de um motel em Olinda. A vítima era uma mulher de 25 anos que foi enforcada após uma discussão com o ex-namorado. Ele foi preso em flagrante por feminicídio. Em 2024, Pernambuco registrou 77 casos de feminicídio, sendo 3 em Olinda. Nos 2 primeiros meses de 2025, foram 17 feminicídios no estado, sendo 1 em Olinda. No ano passado, o governo do estado também registrou 54.337 casos de violência doméstica. 3.199 foram em Olinda. Dos 8.869 casos de violência doméstica em janeiro e fevereiro de 2025, 523 aconteceram em Olinda. A discussão na Câmara também abordou esses tipos de crime. Durante a audiência, também foi apresentado o orçamento de Olinda para ações específicas voltadas para as mulheres. O orçamento para 2025 é de R$ 165 mil. O valor foi criticado. É muito pouco, quando você divide isso por mês, dá R$ 13 mil, e quando você vai dividir por mulher, entendendo que em Olinda a gente tem 54% da população mulher, mais ou menos 190 mil mulheres no município de Olinda, dá menos de R$1 por mulher. A secretária da Mulher de Olinda comentou as políticas realizadas na cidade e o orçamento. Como este é o primeiro ano da secretaria, nós estamos operando ainda com o orçamento do ano anterior, mas a expectativa é que a gente possa entrar, né, ampliar esse orçamento. Nós estamos fazendo todo um planejamento, né, toda uma estratégia de poder vir protagonizar essa política pública para a mulher, especialmente em 2 frentes. A primeira frente na prevenção e enfrentamento à mulher, à violência contra a mulher, e uma segunda frente no fortalecimento social, político e econômico das mulheres. Dolores faz parte do coletivo Mulher Vida, que há 34 anos trabalha no enfrentamento da violência contra a mulher. Ela cobrou medidas que possam reduzir os crimes. As mulheres devem ser contempladas pelas próprias políticas e pelo orçamento, fundamentalmente, que eu acho que é um ponto fraco, né? Para implementar políticas se precisam de orçamentos e se precisam de políticas integradas. A promotora e coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público do Estado acompanhou a audiência. O Ministério Público, então, trabalha em prol da justiça social, né, em prol de que os órgãos públicos como um todo se voltem para essa realidade e destinem orçamento e políticas públicas para as mulheres. A Polícia Militar prendeu o homem suspeito de matar a ex-companheira na comunidade da Ilha de Deus, na Imbiribeira, zona sul do Recife. O homem segurava o filho de 3 meses no colo quando esfaqueou a mulher. O repórter Joab Alves esteve no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e tem os detalhes da prisão. Olá, esse crime aconteceu na noite da segunda-feira. Uma mulher de 39 anos foi assassinada pelo ex-companheiro. A vítima foi identificada como Jeane Fernandes Gonçalves Pereira. Aqui ao meu lado está o Coronel Michel. Coronel, o suspeito de cometer esse crime estava foragido, né, desde a última segunda-feira. Vocês também, por volta das 23 horas, receberam um chamado e pela manhã de hoje ele foi preso. Exatamente. Vamos à dinâmica dos fatos. Por volta das 23 horas da última segunda-feira, tomamos conhecimento que este imputado haveria perpetrado esse crime bárbaro, esse crime covarde de feminicídio, contra a sua ex-mulher, motivado única e exclusivamente pelo sentimento de ódio, pelo sentimento do ciúme, que ele não aceitava o fim daquele relacionamento. Rapidamente, o nosso efetivo policial militar deslocou-se até o local, mas trata-se de um local de difícil acesso, um local que só se chega ou por ponte, através de uma ponte estreita e também ou por barco. E, infelizmente, naquele primeiro momento, o imputado ele conseguiu fugir a nado, repito, nadando, uma vez que ele é um morador da localidade, conhece muito bem, e fugiu a nado pelo mangue e escondeu-se no mangue. E por volta das 9 horas e 30 minutos de hoje, tomamos conhecimento do paradeiro deste rapaz,
Cabe aqui ressaltar que, em momento algum, as nossas diligências sofreram solução de continuidade, ou seja, desde as 23 horas da última segunda-feira, não cessamos as diligências na tentativa de localizar este rapaz. E na data de hoje, rapidamente, a partir do momento que tomamos conhecimento, efetuamos a abordagem e ele foi devidamente preso e conduzido ao DHPP, onde está sendo autuado em flagrante delito neste momento pelo crime de homicídio, de feminicídio e também de tentativa de homicídio. Onde é que ele foi preso e esse homem, ele tinha passagem pela polícia? Trata-se de um rapaz de 27 anos de idade, já tem passagem pelo crime de roubo e ele foi preso circulando nas proximidades de uma parada de ônibus de um shopping center aqui no bairro do Pino, shopping muito conhecido na região metropolitana. Ele tinha passagem pela polícia? Passagem pelo crime de roubo. Perfeito. Obrigado aqui pela participação. Eu volto com você no estúdio. O suspeito foi identificado como Wagner Gomes Lima da Silva. Nós não temos informações sobre a audiência de custódia dele. E a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão hoje no processo que investiga a chacina de Camaragibe. Esse crime aconteceu em setembro de 2023 no bairro de Tabatinga. Na época, 9 pessoas morreram. Os policiais civis cumpriram 7 mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços de Camaragibe, São Lourenço da Mata e também de Maragogi, no litoral de Alagoas. Esses mandados foram solicitados pelo Ministério Público e autorizados pela Justiça. 2 equipes da Corregedoria da Polícia Militar também participaram desta operação que investiga uma chacina que aconteceu em 2023 na cidade de Camaragibe, na região metropolitana. Uma equipe da PM fazia rondas no bairro de Tabatinga quando foi recebida a tiros. Os PMs revidaram. 2 policiais militares morreram. Uma jovem que estava grávida também foi baleada e morreu no hospital. Depois disso, houve uma sequência de mortes em 12 horas. A Polícia Civil afirma que pelo menos 12 policiais militares estão envolvidos nesses assassinatos. O motivo? Vingança. Além do vigilante Alex Barbosa, que atirou nos policiais quando o carro da PM entrou na comunidade, a mãe dele, os irmãos e a companheira dele também foram assassinados. No ano passado, 5 PMs dos 12 que estão envolvidos neste caso foram presos. Hoje, não teve mandado de prisão. E em sessão realizada hoje pela manhã e transmitida pela internet, o Tribunal de Justiça concedeu liberdade a 5 policiais militares envolvidos na chacina de Camaragibe. A decisão foi tomada pela 3ª Câmara Criminal. O processo é referente ao assassinato de 3 irmãos de Alex da Silva Barbosa. Com o entendimento dos desembargadores, 3 soldados e 2 cabos vão responder em liberdade. Em outra operação, a Polícia Civil prendeu em Goiânia suspeitos de aplicar golpes em idosos. Esse grupo criminoso, eles de alguma forma conseguiam adquirir a confiança desses idosos, por vezes auxiliando esses idosos com transações financeiras nos terminais de autoatendimento, nos caixas eletrônicos, e de posse dessas informações bancárias desses idosos, além de contrair empréstimos indevidos, também eles conseguiam, mediante reconhecimento facial, ter acesso à conta bancária desses idosos. E eles obtinham esse reconhecimento facial com o subterfúgio de que era para fim de prova de vida, para continuar recebendo a aposentadoria. E conseguimos lograr isso aí no cumprimento de 4 mandados de prisão. Produtores de cana-de-açúcar participam hoje e amanhã no Recife de um evento sobre novas tecnologias e a produção de energia sustentável. A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola de Pernambuco. De acordo com o Sindicato dos Produtores, foram mais de 14,5 milhões de toneladas processadas no ano passado. E um dos desafios do setor é a produção de energia limpa. Hoje, representantes de 30 usinas se reuniram em Boa Viagem, no Recife, para discutir o futuro da bioenergia. O Congresso tem a oportunidade de mostrar como algumas usinas estão transformando esses desafios em oportunidades. Oportunidades estratégicas, oportunidades de inovação, de renovação. E aí o objetivo desse congresso é criar um ambiente de networking, de benchmark, para discutir e
encaminhar soluções e alternativas para as usinas se manterem competitivas e sustentáveis. O Congresso Usinas de Alta Performance no Nordeste apresentou novas tecnologias e o andamento de pesquisas a favor da sustentabilidade. Outro foco do Congresso é debater a eficiência entre a indústria e o setor agrícola. Os participantes dizem que este ponto é importante porque os agricultores desempenham um papel fundamental na produção de cana-de-açúcar, uma das fontes de energia renovável mais importantes do Brasil. Como o etanol e a bioeletricidade, de origem no bagaço da cana-de-açúcar. Biometano, combustível usado em veículos pesados, e o chamado SAF, combustível sustentável da aviação. A cana-de-açúcar, ela faz fotossíntese, ela depende de energia solar, ela é uma energia, o fruto dela é através da energia solar, que são exatamente a biomassa, né, o próprio caldo da cana, fazendo com que haja uma produção limpa, sustentável, que é muito requisitada nos diversos mercados. É o principal combustível renovável do Brasil, num país tropical, empregando pessoas, né, procurando, são mais de 220 municípios no Nordeste que têm municípios canavieiros funcionando aí na agricultura e também na indústria. No último verão, o Brasil teve uma temperatura acima da média histórica, segundo o INMET. As energias sujas impactam nesse aquecimento por conta da emissão de gases de efeito estufa. De acordo com os participantes do evento, uma alternativa precisa ser debatida. Sempre acompanhado de transformação digital, usando tecnologias digitais para facilitar o trabalho, trazer mais eficiência, mais segurança nas operações, no trabalho. Essas são algumas vertentes. A Agência Pernambucana de Águas e Clima divulgou a previsão do tempo para os próximos 3 meses em Pernambuco. Bianca Carvalho, boa noite para você. Olá, boa noite. Chuvas na média ou abaixo da média. Para o litoral, região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste. Para o sertão, chuvas abaixo da média. Então, isso a gente conversa agora com a Edvânia Santos, meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima. Isso foi o que vocês, reunidos ontem, entenderam a partir de tudo que aparece nos mapas. Exatamente, que as chuvas no litoral, né, na verdade, no setor leste de Pernambuco, Agreste, região metropolitana do Recife, Zona da Mata, as chuvas devem ser de normal abaixo da média. O único mês que choveu bem foi janeiro, lá no sertão. Os meses de fevereiro e março já foram abaixo da média e abril deve repetir isso. A que se deve isso, essa chuva que ficou tão abaixo da média em fevereiro e março no sertão e que pode ser também abaixo da média, já que está na média ou abaixo, no restante do estado? A que se deve isso? Então, a gente tem as condições dos oceanos que precisam, principalmente o Oceano Atlântico, que precisa estar mais quente, evaporar mais, para trazer os sistemas atmosféricos para cá. E isso não ocorreu como o esperado, né? Como a gente espera no período chuvoso, especialmente do sertão. Agora veja, isso tudo pode mudar quando surge algum evento, alguma mudança no clima. Exatamente. Isso não impede de ter eventos extremos, porque a gente está falando do período chuvoso da região. Então, historicamente, a gente tem eventos extremos nessa época. Então, o fato de ter chuvas abaixo da média, normal abaixo da média, não impede de ter esses grandes eventos. Ou seja, pode haver um dia, uma semana de muita chuva com alagamento. Pode sim, até mais de uma. Me diga uma coisa, e sobre a temperatura? As temperaturas devem ficar acima da média na região. Na verdade, em todo o estado. Acima da média, quanto assim? Olha, a média em torno de 30 graus deve ficar acima disso, em 31, 32 em média, né? Em algumas cidades pode ficar até mais do que isso. O que mostra que a sensação térmica fica tão maior? Porque às vezes a temperatura está dando 31, 32 e a gente está sentindo 35. Então vai depender da umidade, vai depender dos ventos, isso vai depender do estado da atmosfera no dia. Ou seja, ventos, teremos ou não? Os ventos, isso aí só em julho e agosto, que os ventos são mais fortes. Essa época, os ventos normalmente dos sistemas que acontecem, então não são tão fortes como a gente gostaria que fosse. E a gente vai continuar sentindo calor, não é isso? Vai continuar sentindo um pouco de calor naqueles dias que a gente chama de veranico, né? Que são dias dentro do período chuvoso, sem chuva e que acaba esquentando um pouco mais. Até quando chove faz calor também, é um negócio. Só vai fazer um friozinho de madrugada. Na madrugada essas temperaturas tendem a cair, especialmente no Agreste, essas temperaturas tendem a ser menores, então dá para esfriar um pouquinho mais. Edvânia, muito obrigada pelas informações. A gente volta para o estúdio. Márcio.
Logo depois do intervalo, PM encontra a menina amarrada no quintal de casa e casal é preso. O programa ajuda crianças e adolescentes em vulnerabilidade a encontrarem uma casa para acolhimento temporário. E uma sequência de shows na Caixa Cultural em homenagem a Capiba e Dorival Caymmi. O ENE2 volta em instantes. Uma menina de 4 anos de idade foi encontrada amarrada no quintal da casa onde morava em Goiânia. Essa notícia está no G1 e você fica por dentro dos detalhes desse caso apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. De acordo com a Polícia Civil, um casal foi preso em flagrante pelo crime de tortura, um homem de 71 anos e uma mulher de 30 anos. As imagens enviadas à TV Globo e também ao G1 Pernambuco mostram o momento em que a polícia militar encontrou a criança deitada no chão, com o tornozelo preso por uma faixa, por um fio, aliás, a uma madeira fixada na parede. A mulher presa é a mãe da menina. A criança foi encaminhada a um hospital para receber atendimento médico. A delegacia de Goiânia vai investigar esse caso. Outros detalhes aqui no G1. Crianças e adolescentes que correm algum tipo de risco e estão em situação de vulnerabilidade social podem receber o acolhimento temporário de outras famílias. Em Olinda, o trabalho tem auxílio de uma ONG. Na casa do Diego, da Andréia e dos filhos Cauã e Cauê, o amor é tanto que transbordou e abraçou mais gente. Há 3 semanas, o casal acolheu uma criança de 4 anos que estava em um abrigo municipal de Olinda. O que a gente dá aos nossos filhos, a gente poder também dar ao próximo, dar mais alguma criança que está precisando, que não teve. Naquele momento a gente poder acolher e dar o carinho, o amor, a educação, o respeito que eles merecem, é muito bom. O procedimento foi conduzido pela ONG Reaviva Brasil. A instituição recebe crianças e adolescentes que foram afastados do convívio familiar de origem por estarem em situação de risco ou vulnerabilidade social. São 2 projetos, o Família Acolhedora, que atende pessoas até os 11 anos de idade, e o Abrigo Institucional, para meninas de 7 a 18 anos. Quando a gente tem uma criança que está num contexto de vulnerabilidade, em situação de risco e que precisa de um acolhimento temporário, o ideal é que ela esteja no ambiente familiar, porque ali ela vai ter uma atenção individualizada, ela vai ter suas necessidades individuais atendidas. Ivone mora aqui nessa casa com o Givanildo, atual marido. Ela tem 2 filhos, um rapaz de 21 anos que também vive aqui e uma moça que já mora sozinha. Para preencher esse ambiente de alegria, faz 4 meses que eles acolheram essa figurinha aqui, ó. E acredite, ele chegou num dia de dificuldade e dor para a família. Ele chegou para a gente no dia 22, no dia que meu pai faleceu. Aí ele foi aquele mix, né, de amor, muito amor por conta dele, né, do meu velhinho, e foi o velho, chegou o novo e a gente está feliz demais. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o tempo de acolhimento é de 1 ano e 6 meses. Em casos excepcionais, o prazo pode ser prorrogado. Seu Givanildo não está nem pensando nisso, só quer saber de curtir o rapazinho. É um banho de piscina, é correndo na casa, tem até uma galerazinha ali que eu boto ele, vou para lá e para cá com ele fica doidinho, bestinho aqui, a gente vai dormir junto ali. As famílias participantes do programa têm direito a um salário mínimo mensal para cuidar da criança. Os interessados em acolher precisam cumprir alguns critérios obrigatórios. Ser residente de Olinda, ter mais de 18 anos, ter uma renda própria, também não ter antecedentes criminais, né? E ter, de fato, o que a gente sempre fala, né? Tempo e afeto e disponibilidade para oferecer essa criança. A gente faz justamente um processo, né, de formação com a família, trabalha como é a chegada da criança, né, quais os desafios que podem vir a ter. E aí a gente prepara a família nesse sentido e também para uma das principais dúvidas que surgem, que é com relação à despedida da criança. Famílias acolhedoras não podem adotar definitivamente a criança. Essa regra existe porque são procedimentos judiciais diferentes. Petra explica o que acontece depois que o período temporário de acolhimento acaba.
a prioridade da criança durante o acolhimento, né, sendo temporário, é de retorno para a família de origem. Então, não sendo possível esse retorno, essa criança vai para a adoção. Quem já ofereceu o abraço da esperança ao próximo sabe o que não pode faltar. É amor, é carinho, é educação, é alimentação certa. É isso, é amor. As famílias que moram em Olinda e desejam acolher uma criança podem entrar em contato com a ONG Reaviva Brasil por meio das redes sociais até a próxima segunda-feira, dia 31 de março. O endereço é @reaviva_Brasil. Mas outras cidades têm esse serviço e quem dá as orientações é o Tribunal de Justiça Estadual. O repórter Ivan Duarte está no Centro Integrado da Criança e do Adolescente no centro do Recife e vai trazer os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Ivan, boa noite para você. Oi, Márcio, oi, gente, boa noite. Na reportagem anterior nós conseguimos explicar bem o que é o serviço da família acolhedora. Agora a gente vai explicar como é que faz para participar. Quem nos ajuda nessa conversa é a Alexandra Rabelo. Ela é pedagoga aqui da primeira vara da infância e da juventude da capital. Alexandra, boa noite, seja bem-vinda. Como é que as famílias fazem para participar? Elas podem procurar as secretarias de desenvolvimento social do seu município, onde tem o serviço de família acolhedora, e em Recife elas podem se inscrever através do aplicativo do Conecta Recife. Reforça para a gente os documentos necessários na hora de fazer essa inscrição. RG, os documentos pessoais, né? RG, CPF, comprovante de residência, o atestado de saúde física e mental, o comprovante de renda, residência é muito importante, e antecedentes criminais. É muito importante ter uma conduta idônea, né, para participar do serviço. Legal. É um serviço tão bondoso, né? Eu queria que a senhora trouxesse um pouquinho dos números hoje aqui no Estado para a gente e reforçasse essa importância das famílias acolherem quem puder, é claro. Hoje, no Estado, nós temos quase 900 crianças acolhidas. Dessas, 40, em média, estão em família acolhedora. É um serviço muito importante, porque faz um atendimento singular, único e que traz boas lembranças, boas memórias para as crianças, porque elas ficam sendo cuidadas em sua individualidade, diferente do acolhimento institucional, que é bom, é necessário, mas o acolhimento familiar traz para a criança a possibilidade dela viver e continuar vivendo em família, mesmo quando está afastada da sua família biológica. Por quê? Para a gente finalizar, que é o Tribunal de Justiça que cuida disso. Porque o Tribunal de Justiça ele é responsável pela inserção dessa família no Sistema Nacional de Crianças, né, acolhidas. Então, nós somos responsáveis por essa inscrição, pela guia de acolhimento que a família recebe e pelo termo de guarda que ela vai receber. Então, o CNJ faz todo o controle para o país. Muito legal, obrigado pela participação aqui com a gente. Importantíssimo isso, porque é um sistema integrado, pessoal, e que também tem ali os dados de quem pretende acolher, o que ajuda, né, em cada localidade a saber que família é aquela. Rapidamente, em Olinda, quem quiser acolher pode entrar em contato pelo e-mail acolhimentofamiliarolinda@gmail.com e em Jaboatão dos Guararapes, acolhimentofamiliajg@gmail.com. Obrigado pelas informações, Ivan. 2 jovens nomes da cena pernambucana estão em cartaz na Caixa Cultural com um show que celebra 2 gigantes da música nordestina, Capiba e Dorival Caymmi. Os detalhes ao vivo com o repórter Mário Carvalho. Oi, Mário, boa noite para você, seja bem-vindo. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui com eles, Isadora Mello e Zé Manuel, se apresentam daqui a pouquinho às 8 horas da manhã, tem a apresentação nos próximos dias até sábado. Ingressos já estão esgotados, mas vamos conversar aqui com eles. Gente, como é que vocês pensaram nesse repertório? Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. A gente está super feliz de poder subir aqui no palco da Caixa Cultural Recife, com esse repertório que é tão caro para a gente. A gente começou a pensar nesse projeto, nesse repertório muito, de uma maneira muito intimista mesmo, em casa. A gente estava pesquisando muito sobre Capiba na época. Zé também já tinha feito sua pesquisa e numa época que nem tinha muito registro, muito material assim fácil. Foi para arquivo público, biblioteca, pesquisar. Como é que vocês pensaram, né, nessa parceria, nessa homenagem tão importante? Então, a gente juntou esse interesse em comum que a gente tinha, né, de saber um pouco mais da obra de Capiba. E a gente também pensou nesse paralelo, né, do que é Capiba para Pernambuco, como é Caymmi para Bahia, né?
Então a gente juntou esses dois compositores que têm similaridades na forma que falam, né, de seus lugares, da geografia, da cultura, do povo, enfim. Então a gente resolveu juntar eles dois para fazer esse espetáculo. E o repertório, como é que está distribuído? O repertório a gente pensou em abordar sobre 3 aspectos, assim, o amor, o lugar e a festa. Então a gente junta esses 2 compositores nesses 3 aspectos para gerar essa narrativa que é o show Capiba Caymmi. Homenagem muito importante, né? Muito, muito. A gente tem que valorizar nossos compositores. Eu acho que Capiba precisa ser... A gente precisa ter mais acesso às coisas de Capiba, né? A gente consegue ter acesso, de certa forma, pela internet, mas aí é isso. O espetáculo vem justamente para trazer esse compositor para todo mundo. Muito obrigado pela entrevista, gente. Bom show para vocês. Eu volto com você, Márcio. Obrigado pelas informações, Mário. Agora o futebol, o esporte entra em campo daqui a pouco, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida contra o Altos do Piauí é na Ilha do Retiro, de onde fala ao vivo o repórter Juan Torres. Oi, Juan, boa noite para você. Oi, Márcio, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Daqui a pouco, às 9h30, a bola rola aqui na Ilha do Retiro para Esporte e Altos do Piauí pela última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. O Leão já está classificado para a próxima fase, mas busca retomar a liderança do grupo. O Esporte era o líder até a semana passada, mas foi derrotado pelo Vitória e caiu para o 2º lugar no Grupo A. Hoje o Leão não vai contar com o técnico Pepa à beira do gramado. Ele levou o 3º cartão amarelo no último jogo e está fora. Quem comanda o Esporte hoje é o auxiliar técnico Samuel Correia, que também é português. E o Esporte hoje deve vir com algumas mudanças. Sabe aquele planejamento que Pepa tanto fala e a gente chama de rodízio? Então hoje deve ser uma oportunidade para alguns jogadores que não vêm jogando tanto jogarem e mostrarem seu trabalho com a camisa do Esporte. Esse jogo, portanto, a gente mostra a partir das 9h30 da noite, ao vivo no Premier. Denis Medeiros na narração, Dani Moraes nos comentários e eu na reportagem. Fica o convite. Márcio, volto com você. Um abraço a todos. Um abraço para você também. Bom trabalho para toda a equipe. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.